Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem? Olha só, no Reavivados por Sua Palavra de hoje, estamos iniciando a leitura de mais um livro da Bíblia, livro do profeta Daniel. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia agora com amor, reverência e fé e abri-la em Daniel capítulo 1. Leremos o versículo 1 e também o versículo 2. Acompanhe comigo a leitura da Santa Palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quero começar essa meditação fazendo a vocês uma pergunta: por quê? Por que o Senhor nosso Deus entregou o seu povo ao cativeiro babilônico sob Nabucodonosor e os deixou lá por 70 anos? Bom, para respondermos esta pergunta, temos que recorrer ao pano de fundo histórico que a própria Bíblia provê para todos nós. Temos que ler o livro de 2 Reis, 2 Crônicas, Jeremias e Ezequiel. E já o fizemos aqui no Reavivados por Sua Palavra. Mas para refrescar um pouquinho mais o nosso entendimento, eu fiz um resumo para entendermos. Jeoaquim foi filho do rei justo Josias, mas não andou pelo mesmo caminho do seu pai. Joaquim foi o rei de Judá por 11 anos, mas fez o que era mal perante o Senhor Deus e perante o povo de Deus. Jeremias o descreve como sendo um governador presunçoso, que abusou do seu próprio povo e que perseguiu e matou os servos de Deus. Joaquim foi uma pessoa que literalmente queimou a palavra de Deus e por isso pagou severamente pela sua arrogância. Joaquim persistiu em sua rebeldia e sofreu as consequências. Derrotado pelos babilônios, ele foi acorrentado e arrastado caminho afora em direção à Babilônia. Aparentemente ele morreu no caminho. Joaquim permitiu o adultério e a prostituição entre o povo de Deus. Permitiu também a violência, a idolatria, a injustiça social, a opressão também. E ele destruiu da mente e do coração do povo de Deus a esperança messiânica da primeira vinda do rei Messias. Quero ainda resumir este fundo histórico para vocês. Nos é dito nesses livros mencionados que o povo de Deus abandonou a Deus e criou seus deuses. Nos é dito ainda que o governo se tornou opressor, que passou a reinar a injustiça no meio do povo de Deus, que surgiram falsos profetas e sacerdotes corruptos que não levavam a religião de Deus a sério. Diz que os filhos de Deus criaram a crença de que o templo e a cidade de Jerusalém eram invioláveis e sagrados e, por demais, indestrutíveis. O Senhor estava conduzindo, meu amigo e minha amiga, o seu povo para restaurar-lhe a esperança em seu coração, na pessoa e na obra do rei Messias. Levando o seu povo para o cativeiro, Deus queria dar algumas valiosas lições ao seu povo. Eu separei 3 delas para você meditar comigo. O Senhor é soberano e está acima de reis da terra, e é o verdadeiro Deus. Os deuses inventados pela sabedoria humana não são nada, absolutamente nada. Assim como o Senhor é fiel ao pacto feito com o seu povo, espera que seus filhos sejam fiéis também a Ele. Deus é o libertador do seu povo e de toda a humanidade. Isso é demonstrado na Babilônia, por meio da presença de Cristo, através de Daniel e seus 3 companheiros. Quando a gente pensa na pessoa de Daniel e na sua obra na Babilônia,
a gente fica impressionado e ao mesmo tempo crentes de que em Daniel Cristo reinava, portanto Cristo era em Daniel aquele que operava as maravilhas tanto no seu povo quanto nos babilônios. Daniel era um tipo de Cristo na corte babilônica. Ele era descendente de uma das famílias nobres de Judá, Daniel capítulo 1, verso 3. Ele nasceu em Jerusalém cerca de 620 a.C., durante o reinado de Josias. Não há registro na Bíblia sobre quem são os pais de Daniel. Daniel é o autor do livro que estamos meditando a partir de agora. Nas 3 investidas de Nabucodonosor ao povo de Deus em Jerusalém, milhares de pessoas e jovens foram levados cativos, entre eles Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Alguns pesquisadores do Antigo Testamento enxergaram em Daniel um modelo de Cristo. Eu me refiro a Carson, D.A. Carson, em seu comentário bíblico Vida Nova, produzido pela Vida Nova, o famosíssimo comentador do Antigo Testamento Gerhard von Groninger, em seu livro Revelação Messiânica no Velho Testamento, o comentário bíblico da Reforma sobre o mesmo assunto, e inclusive Ellen White, em Patriarcas e Profetas, escreveu assim: nesses jovens, referindo-se a Daniel e seus 3 amigos, a nação pagã da Babilônia contemplou a ilustração, observe bem, a ilustração da bondade e beneficência de Deus e do amor de Cristo. Patriarcas e Profetas, página 489. Deus estava restaurando no seu povo a esperança da vinda do Rei Messias, Jesus Cristo justo. Está escrito no versículo 17, Daniel capítulo 1, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Meu amigo e minha amiga, Jesus Cristo é a sabedoria que veio a Daniel e esteve com ele na Babilônia o tempo todo durante o cativeiro dos 70 anos. Jesus Cristo é a sabedoria encarnada que esteve lá em Babilônia com o seu povo. No capítulo 1 de Daniel, Jesus Cristo é a sabedoria eterna que está em Daniel e operando a partir dele nos babilônios e também no seu povo. E é representado pelo próprio Daniel, que ainda quando adolescente está no meio dos sábios, demonstrando mais sabedoria do que todos eles. No capítulo 2 do mesmo livro de Daniel, Jesus é a pedra que cai nos pés da estátua e se torna em grande montanha, enchendo toda a terra. No capítulo 3, Jesus é o Filho de Deus, pré-encarnado, dentro daquela fornalha de fogo ardente, livrando os seus 3 filhos fiéis, Ananias, Misael e Azarias. No capítulo 4, Jesus pode ser visto naquele ser poderoso e santo, o vigilante celestial, que aparece em sonho ao rei Nabucodonosor, aplicando-lhe um juízo celestial, a partir da ordem para cortarem a grande árvore que representa o rei babilônio e o seu reino. No capítulo 5, Jesus é o juiz que escreve com o seu dedo na parede do palácio do rei Belsazar o juízo contra ele. No capítulo 6, Jesus é o anjo do Senhor, que vem em auxílio ao seu servo Daniel na cova dos leões e o livra. Nesse capítulo 6, Jesus é o leão da tribo de Judá, que fecha a boca dos leõezinhos que estavam querendo destruir o servo de Deus. No capítulo 7, Jesus é o Filho do Homem, lá no tribunal celestial, julgando com o seu Pai, o ancião de dias, as nações inimigas do seu povo e dando aos seus santos o seu reino eterno. Nos capítulos 8 e 9, Jesus é o Messias, que vem do céu à terra, através do povo de Israel, da tribo de Judá,
para viver uma vida santa, morrer na cruz substitutamente, ressuscitar ao terceiro dia e se tornar o nosso intercessor celestial e de todos os seus filhos, de todas as épocas da história da humanidade. No capítulo 10 e 11, Jesus é o homem vestido de linho e banhado de ouro. Ele é o Rei todo-poderoso, glorioso e divino. No capítulo 12, Jesus, meu amigo, é o grande Miguel, o grande príncipe, o defensor dos seus filhos, aquele que desce dos céus para ressuscitar todos os que se acham escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Este é um livro altamente messiânico, altamente redentor. Quando você começar a lê-lo, eu gostaria que você abrisse seus olhos e os ouvidos para ver e entender a pessoa e a obra de Jesus, restaurando você e os seres humanos pela sua vinda, pela sua vida, pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição, pela sua ascensão e ministério intercessor no santuário celestial, e prestes a retornar com poder e grande glória para buscar você e levá-lo ao reino dos céus. Que Deus dê a você sabedoria e uma ótima leitura, assim você vai crescer, e crescendo certamente você vai ser uma bênção na caminhada missionária cristã nessa terra, para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu entrego em tuas mãos cada um que a partir de agora meditará nesse santo livro. Que a sabedoria que veio a Daniel venha a cada um de nós, para entendermos e praticarmos a palavra santa do Senhor, para a glória do Senhor e a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém.